Eu quero ouvir o Leandro Ferreira a respeito disso tudo que falamos. Leandro, uma grande expectativa sobre o que vai ser decidido nesse conselho, nessa reunião do Conselho de Segurança, uma reunião emergencial. Perguntei para o professor Furriela qual a expectativa da posição russa, que é uma posição, imagino, que onde recai todas as dúvidas, porque não se sabe exatamente qual vai ser a posição russa, vez que eles estão envolvidos em um conflito, vez que eles, de alguma maneira, têm alguma certa parcialidade nesse conflito todo. A minha pergunta para você é sobre a China. Você acha que a China vai seguir o que a Rússia decidir, ou você acha que tem vida própria, vai ter uma outra posição mais esperada? Leandro Ferreira. Obrigado, Koba, pela pergunta. Eu vejo da seguinte forma, analisando um pouco pelo lado do Brasil, as posições de Rússia, China e o envolvimento do Irã, né? Nós tivemos aqui recentemente a entrada do Irã para os BRICS, né? Os BRICS é um grupo do qual são fundadores China e Rússia, né? Então eu vejo oportunidade para esse bloco de países atuar também para além do Conselho de Segurança. Eu acho que ali o Brasil defende uma posição muito antiga, que é da diplomacia brasileira e não apenas do governo atual, né, de reforma dessa instituição, que é algo necessário para que ela tenha maior efetividade. Nós já vimos por diversas vezes as resoluções do Conselho de Segurança sendo descumpridas, de parte a parte, né? Inclusive em situações que envolvem o conflito de Israel com Hamas, né? Então, se a gente... Eu acho que nós deveríamos esperar tanto quanto ou até mais... Leandro, a gente vai resolver um microfone com você aí. Aliás, pega aí o microfone do Diego e pode concluir. Vamos ver se dá certo. Nós estamos... Eu vinha dizendo, né? Se a gente tem uma expectativa em relação ao Conselho de Segurança, eu acho que a nossa expectativa deve se depositar ainda mais nos BRICS, porque o Irã entrou recentemente para os BRICS, assim como a Argentina e outros países, né, o Egito, que está ali próximo também, e eu entendo que China, Rússia e o Brasil dentro deste bloco tem um papel que pode ser ainda mais efetivo do que o do Conselho de Segurança. Sim. O Conselho de Segurança, ele é uma pauta histórica brasileira que deve ser reformado, porque os países lá envolvidos desrespeitam as próprias resoluções de parte a parte ou exercem o poder de veto em demasia. Como pode ser que seja o caso hoje, no caso da posição da China e Rússia. Aparentemente, Rússia não quer se envolver tão diretamente em mais um conflito. Mas a China, né, até por ter uma posição muito forte, né, mas também de distanciamento de todo tipo de conflito direto, né, ainda é uma situação a ser desvendada e que pode ter muito papel na região. Comandante Farinazzo, eu quero voltar um pouco aqui no que já falamos antes, quando o Favalli entrou aqui no Tá na Roda para falar sobre a participação da Jordânia, a abertura do espaço aéreo. Eu queria entender um pouco mais na prática isso. Você que é comandante, sabe as estratégias de guerra, o que isso significa na prática, a abertura do espaço aéreo, a disposição, inclusive, para Israel interceptar os drones russos. Olha, a posição do rei da Jordânia, o Kobayashi, é uma posição de muita fragilidade, né? A economia da Jordânia, ela não é uma economia robusta. A Jordânia quase não tem a força do petróleo iraquiano, não é um país industrializado, então ele depende do Ocidente. É uma realidade. Tem gente que vê o Hussein como um proxy do Ocidente. Não sei se chega a isso, mas ele não é uma pessoa legitimamente alinhada com assim, o pensamento médio do mundo árabe, até porque é uma pessoa que foi muito tempo educada no Ocidente. Ele tem cursos na Inglaterra, tá? Às vezes eu desconfio que o árabe para ele é a segunda língua. Agora, nós temos que olhar o seguinte, pessoal. Nós estamos num mundo em transformação, a gente não sabe para onde isso vai. O avô dele, que foi o pai dele, né, enfrentou uma rebelião muito forte na Jordânia nos anos 1970, que depois acabou gerando o grupo Setembro Negro, que é responsável pelo atentado em Munique, das Olimpíadas de Munique, 1972. E esse quadro pode se repetir. Eu acho um passo muito arriscado do Hussein.
Tá? Eu penso que ele deve estar sofrendo muitas pressões aí do Ocidente, porque ele é um aliado potencial, né? Mais assim, até por ser vizinho Israel, muito mais acessível do que o governo do Iraque, por exemplo, mas eu vejo que ele pode pagar caro no futuro por essas escolhas. Você concorda, professor Furriel? Sim, eu acho que para a Jordânia sempre foi um papel difícil, né? Ela está ali espremida entre Israel e outros estados da região que representam o islamismo, né? Então ela ficou sempre numa situação difícil. E esse alinhamento, como também foi muito bem lembrado aqui, ele não é de hoje. A Jordânia ela sempre buscou no Ocidente, pelo menos aí nas últimas décadas, um apoio para tentar algum tipo de projeto de desenvolvimento regional. Falta de recursos econômicos, recursos naturais, são as questões mais determinantes. Então, o papel da Jordânia sempre é muito elogiado no Ocidente, mas eu concordo aqui com as colocações de que sempre foi um papel difícil em relação ao mundo árabe, em relação até mesmo a outros povos da região, né, o caso do Irã, os persas. O papel da Jordânia tem sido criticado localmente, mas sempre muito elogiado no Ocidente. Essa é a situação e isso traz custos e benefícios. A gente espera que ele ajude nesse processo que a gente falou de pacificação, mas também que não caia por conta aí de uma situação, de um posicionamento não bem visto no mundo árabe. Quero te ouvir também, Diogo da Luz. Voltando um pouco à questão da China, me parece que é o país que menos quer confusão nesse conflito aí, né? Porque a China está preocupada com seus problemas internos, que são enormes já. A inflação está crescendo, o desemprego está aumentando, são quase 2 bilhões de pessoas para cuidar. E tudo que ela não quer é aumento no preço do petróleo e queda na economia do mundo inteiro. Me parece que ela vai agir muito tranquilamente. Agora, sobre a Jordânia, isso me intriga bastante, porque não só a Jordânia, mas o Líbano também, neste caso, mostrou apoio a Israel. Me parece que os países vizinhos mais próximos estão dando força para Israel e dizendo que não querem nenhum conflito e reconhecem cada vez mais o Estado de Israel como legítimo e dispostos a estender os acordos de Abraão, que são tão importantes, né? A dúvida que fica, na minha opinião, agora é como vai seguir o conflito com Hamas, porque isso logicamente desviou um pouco a atenção, muda a questão da geopolítica ali, a discussão pode crescer para o lado político, voltarem a falar mais, insisto, nos acordos de Abraão tão importantes e talvez arrefecer um pouco o conflito com o Hamas. Será isso possível? Pois é, e aí, responde essa rapidinho, professor Furriel. Vamos lá, rapidinho. Bom, o que acontece é que o mundo árabe está em transformação. Se você pegar aqueles países, grandes produtores de petróleo, eles já estão com outra agenda de desenvolvimento. Então você tem a Arábia Saudita, com toda uma série de projetos, Emirados Árabes Unidos, o Catar, eles começaram a abandonar certas agendas antigas, onde viam Israel como um rival e começam a vê-lo como um parceiro. Aquele mundo todo está em transformação e países-chave como aqueles que eu mencionei buscam outra agenda de desenvolvimento. Não faz mais parte conflitos anteriores, conflitos antigos. Dentro disso, entre esses acordos que você mencionou e entre esse posicionamento interessante a favor de Israel neste ataque por parte destes países. É um novo cenário, um novo mundo que não dá para comparar com os anos 60, os anos 70 do século passado, onde em geral todos eram conflituosos e negavam o direito de Israel ser um Estado. Não é o cenário que a gente tem agora em todos aqueles estados. Pediu o comandante Farinazzo. Não, é uma frase só, gente. Eu acho que é mais medo do Irã do que simpatia por Israel que os árabes sentem, viu? Interessante. Faz todo sentido, o comandante Farinazzo. Quem também tinha pedido era o Diego Tavares. Não, eu queria chamar uma outra perspectiva a respeito do conflito, porque como o Diogo da Luz disse, o conflito ainda contra o Hamas ainda segue. A professora Helena, quando estava conversando com a gente aqui, disse que grande parte da população israelense ainda aclama por uma represália, pelo fim do Hamas, pelo que aconteceu lá no dia 7 de outubro. E aí eu vou ter que fazer outra pergunta aqui para o meu amigo comandante Farinazzo, que é a respeito do Iron Dome, que é o sistema de defesa aéreo de Israel. Nesse ataque de ontem do Irã, parece que os Estados Unidos já teve que interceptar uma certa quantidade dos mísseis que foram lançados e dos drones suicidas. Cerca de 70 deles foram interceptados pelos Estados Unidos, salvo engano.
Comandante, existe uma capacidade do Iron Dome, enfim, de munição, como que ele funciona? E será que esse auxílio dos Estados Unidos em repelir parte desse ataque pode indicar que o sistema está chegando na sua exaustão diante desse longo tempo de conflito que Israel vem travando com o Hamas? O Iron Dome já chegou na exaustão dele tem muito tempo, né? É um bom sistema, eu não tenho dúvida disso. Como o Patriot também é, e diversos outros sistemas. Não é infalível, essa é uma realidade. Ele não foi projetado para uma guerra. O que acontece? Quais foram os inimigos de Israel até hoje? Sempre foi o Hamas, Hezbollah no norte, a Jihad Palestina, etc. Você lida com esses proxies aí, né? Você consegue lidar aí com uma certa segurança. Mas Israel não vai aguentar uma guerra de saturação com o Irã. É uma realidade. A Ucrânia já abriu o bico. Todo o sistema defensivo, o sistema elétrico da Ucrânia está sendo destruído pela Rússia desde que houve o atentado do Cáucaso e do Crocus em Moscou. Então eu acho que existe muita propaganda em cima do Iron Dome. Eu não concordo com essa propaganda. Eu trabalhei 8 anos com o sistema de armas. Eu sei que não existe sistema de armas infalível. Tá? Agora, o que acontece? Israel levou uma boa mãozinha dos Estados Unidos, do Reino Unido, e houve a abertura do espaço aéreo da Jordânia também. Agora, eu vejo da seguinte forma, gente, não há solução militar para esse problema. Eu vou falar como militar, eu trabalho nisso há 40 anos. Não há solução militar para Israel. O país está... A verdade é uma só. A economia está numa situação muito difícil. 100 mil israelenses já foram evacuados do norte do país. O PIB está caindo. O porto de Eilat está às moscas por causa do bloqueio dos Houthis. Então, será que essa é a solução? Quer dizer... nós temos a seguinte situação hoje. O fato do Irã ter atacado Israel é um precedente complicado, porque isso significa que a partir de amanhã o Irã pode atacar as tropas israelenses que estão em Gaza. Ele pode fazer isso, ele tem condições técnicas para isso. Israel vai mover baterias de sistema Iron Dome para Gaza, vai deixar a população desguarnecida para proteger as tropas que estão em Gaza. Então é muito complicado tudo isso. Eu acho que está na hora de ter um adulto na sala e puxar algum tipo de acordo de paz. Agora, o único país que tem condições de fazer isso é os Estados Unidos. Eu não acredito que a ONU vá conseguir fazer nada. A ONU, para mim, ela tem o mesmo destino da Liga das Nações. A Liga das Nações não impediu a Guerra Civil Espanhola, não impediu a invasão italiana na Etiópia, e assim como a ONU também não está conseguindo impedir guerra nenhuma. Eu penso que a única saída seria os Estados Unidos forçar um acordo de paz, como houve em 1973, um consenso entre o Nixon e o Brezhnev, e acabou a guerra de Yom Kippur entre árabes e israelenses. Me parece que os Estados Unidos, em união com a Arábia Saudita, aí sim formaria uma força muito grande para propor um acordo de paz ali, né? Me permitam, deixa eu receber aqui nosso Felipe Monteiro, comentarista da casa, advogado, sempre conosco na programação da Jovem Pan, chegando agora para a nossa roda desse domingo. Felipão, bem-vindo. Obrigado, Koba. Prazer estar com vocês aqui. Mesa de peso hoje com o professor Farinazo, com o Diego, meus amigos todos, Leandro, da Luz, meus colegas todos aqui de bancada para noticiar esse fato triste, né? Pepe, vou já te lançar essa pergunta na linha do que comentava o comandante Farinazo. Qual seria a participação dos Estados Unidos em uma solução? O que os Estados Unidos pode fazer para solucionar esse conflito todo no Oriente Médio? Tem possibilidade disso? Há alguma chance? Eu vejo que sim, E eu não acho que nesse momento, por exemplo, os Estados Unidos está diferente do que pensa a Rússia e a China, né? Pelo contrário, os Estados Unidos declararam recentemente, né, que é contra uma reação de Israel contra esse ataque do Irã, não é? O mesmo caminho que defende a Rússia e que defende a China. Então eu vejo que, diferentemente do início da guerra, né, que os Estados Unidos estava realmente pró-Israel, no sentido de defender que Israel respondesse de forma proporcional aos ataques covardes que recebeu no 7 de outubro, agora eu sinto que está diferente. Os Estados Unidos realmente não quer que Israel reaja a esse ataque do Irã. Então eu vejo que os Estados Unidos, sim, junto com a Rússia e com a China, podem buscar essa paz que todo mundo quer, né? Mas é bom lembrar, Koba, o que me preocupa mais em relação a esse assunto é que, infelizmente, a gente vê que na política interna de Israel, o Netanyahu é um líder que está no poder somente por causa da guerra, não é? Essa guerra de Israel contra Hamas, não é? É uma guerra que se mantém, infelizmente, porque para Netanyahu, né, faz sentido manter a guerra para manter no poder, né? E todo mundo sabe que o Netanyahu vai sofrer um julgamento muito firme
de Israel, pode até acabar na prisão, não é? Então, infelizmente, apesar do mundo todo estar querendo que não haja uma resposta de Israel de forma a responder aos ataques do Irã, você vê que internamente o Netanyahu só fica no poder de forma firme por conta da guerra. Então, essa dicotomia, infelizmente, Israel vai ter que resolver e os Estados Unidos e toda a liderança global vai ter que resolver também. Muito bem, meus amigos. Agora a gente